Fala runners, eu sou o Remy, esse canal é Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre corrida. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico e talvez até um pouco delicado. Sobre questão de troca de números, troca de chips. Isso é uma prática aceitável? Não é? Depende de como for. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa ideia me veio à tona por causa que o vídeo que eu vou até indicar aqui, que o Gustavo Nogas, na última prova que ele fez, ele falou um pouco sobre um problema que deu com um atleta aqui de Curitiba. E um atleta muito bom, talvez é um dos melhores atletas aí. O que aconteceu com ele? Ele estava com um numeral. Ele pediu para a organização para trocar o numeral e eles não aceitaram a troca. Então ele correu, pagou para ver, venceu a prova e acabou não sendo desclassificado porque não era o numeral dele. Então, para quem quiser conferir aí, ó, tá o vídeo lá no canal do Gustavo Nogas, o Porquê Correr. Então, quem quiser ver do que se trata, dá um confere aí. Então, o que eu acho? Resumindo, quem tá certo? O corredor tá certo ou a empresa tá certa? A empresa tá certa. Essa prática ali de troca de numeral, ainda mais se for de maneira informal, a gente já vai falar sobre a questão de ter uma autorização da organização de prova. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já soube da história. Vamos supor aqui que a dona Vilma é uma senhorinha de 70 anos que não pôde correr e no grupo lá da assessoria estava sobrando número e vamos supor, o Mariozinho queria correr, não tinha feito, pegou esse número e correu. O que aconteceu? Através do Mário, a dona Vilma, ela foi a campeã da categoria. Se na prova não tem premiação por categoria, não tem muito assim, mas assim, tem muitas pessoas que gostam de ver ali no resultado final, melhorei, fiquei em tal lugar na categoria. Algumas vezes então, quando acontece isso, as concorrentes da dona Vilma não vão saber que o Mário correu. Então aí vai ficar assim, porque na verdade fica discrepante, né? Uma pessoa mais nova, homem contra mulher ali. Então tem uma série de fatores. Muitos corredores fazem isso, inclusive em provas que tem premiação, que é algo errado. E alguns corredores até, isso aqui tem muito caso aqui em Curitiba e acontece bastante na corrida da prefeitura, o circuito gratuito, que é feito, muitos ali correm assim, mas nem tem essa noção, não fazem por querer, não fazem por mal, né? Tem o número ali sobrando, correm e tudo mais. Agora muitos corredores fazem de propósito, correm com o numeral de uma mulher, e daí essa mulher vai correr melhor, né? E esse homem com o nome dessa mulher vai estar melhor lá no ranking final, né, na cronometragem, e vai ficar suscetível a ganhar uma premiação. E já teve casos que essa corredora fantasma não correu, foi um homem que correu e ela foi pegar o pódio, para você ver a cara de pau que chega às pessoas, né? E isso atrapalha muito a dinâmica da prova. Porque as pessoas, a ideia da corrida é você fazer a sua superação em igualdade de condições. Por isso que tem as categorias. Nem todo mundo consegue correr a nível ali de conquistar pódios geral. Eu, que me considero um bom corredor, tem provas que eu não consigo, o nível está muito elevado ali e eu fico razoavelmente distante ali da briga pelo pódio, principalmente quando são os 3 primeiros lugares. Então, muitos organizadores, até para atrair o público, esse pessoal mais competitivo, separa por categorias, justamente para isso, né? Por gênero e categorias, né? Então, os homens, os mais velhos, competem entre os mais velhos, os de meia idade com os de meia idade, os mais novos com os mais novos, e assim por diante, para que tenha justiça, seja mais equiparado, né? Então, para quem não está lá para disputar pela classificação geral, que consiga disputar entre os seus iguais, os seus semelhantes. Por isso que é feita essa distinção, para que seja justo e que tenha uma competitividade e um algo a mais
nessas provas. Então, não é legal você ficar fazendo a troca de número, principalmente se você é um homem e vai pegar o número de uma mulher, e se você for um corredor mais jovem pegando o número de alguém numa faixa etária mais elevada. Mesmo assim, por exemplo, o Gustavo Nogas, ele é bem mais rápido que eu. Se pegar o número dele, a lógica ali vai ser que eu, no resultado final, vai estar mais lento. Você vai perguntar para mim, eu nunca fiz isso? Não vou ser hipócrita, eu já fiz. Eu fiz isso em provas que não valiam nada. Na época que eu pertencia a uma assessoria, eu já fiz isso com um numeral que estava sobrando ali, mas eu também coincidiu que era prova que não tinha premiação e que não tinha faixa etária, mas não é legal isso. O ideal é você fazer a sua corrida, você fazer a sua inscrição com o seu numeral. Porque tem mais uma coisa. Eu vou deixar aquele termo lá das regras e regulamentação ali, o termo de aceite, ninguém lê, né? Eu confesso que eu simplesmente clico ali, lido e vou para a parte da inscrição. Todas as organizadores, eles colocam que não pode transferir o numeral, é uma prática ilegal. Vamos pensar, esquecer esse lado da parte da competição. Quando a gente faz a nossa inscrição, as empresas elas têm um seguro atleta, que esse seguro vai estar coberto a acidentes e dá cobertura a eventuais fatalidades. Se você corre com o número de outra pessoa, você não vai ter esse direito, né? Na hora até vai ter o atendimento, né? Porque é uma emergência, né? Uma questão até ética, você precisa ser salvo a tua vida se acontecer alguma coisa, porém se você não tiver inscrito na prova, você não vai ter esse seguro, você depois vai ter que arcar com as despesas, né? Enquanto se você tiver com essa cobertura de seguro atleta, você vai ter uma cobertura X, né? Dependendo do valor ali que as empresas acertam, que tem no regulamento estipulado ali quais são os valores, e a empresa seguradora vão cobrir essas custas desses eventuais acidentes. Além do que também tem uma questão legal. Podemos até partir para a questão da falsidade ideológica. Normalmente acaba não tendo grandes consequências e as empresas não vão correr atrás e falar, nossa, aquele ali trocou um numeral ali, então vamos processar ele. Mas saiba que é passível de punição, né? Que é passível de processo, mas normalmente as empresas acabam não correndo atrás porque vai dar muito trabalho, né? A não ser que essa pessoa faça um escândalo, atrapalhe, incomode em rede social, incomode ali na dinâmica toda essa questão. Aí sim, mas se normalmente a pessoa não faz barulho, só dá uma gralhada ali na rede social, as empresas acabam dando uma relevada, a grande maioria. Inclusive, teve um episódio na São Silvestre, não sei, alguns anos atrás, que vários corredores aqui de Curitiba, inclusive, fizeram troca de numeral. Foi até pro jornal ali, que um vendeu para o outro. Teve um corredor que ele tinha um número dele, ele vendeu para alguém e acho que ele comprou de uma outra pessoa. Nossa, fez uma confusão ali e daí deu bastante repercussão nessa questão na São Silvestre. Isso a gente está falando de numerais que a pessoa tá lá, sobrou na assessoria, a pessoa pegou para correr no seu grupo ali, ou de repente até pagou para outra pessoa, né, para a pessoa não sair no prejuízo, para você assumir o kit dessa pessoa. Como falei, tem essas questões. Mas já vi que as pessoas, aí é um caso de muito mau caratismo, não tem como defender. Pessoas falsificando o numeral. Pessoas pegando, por exemplo, da edição do ano passado para a corrida desse ano para correr. Inclusive, uma corrida lá que a beneficente aqui, a maior corrida beneficente aqui do estado, que é The Hardest Run, eu já vi algumas pessoas com o número de edições anteriores. É uma corrida beneficente, é em prol de ajudar o próximo. Você, cara, não dá vontade de pegar a cinta e dar na orelha desse cidadão aí até ele aprender. Para que fazer isso? Só para pegar uma medalha ali? Cara, né? Faz a inscrição.
que custa, então vai correr, quer correr de pipoca, corre de pipoca, mas não pega as coisas, né? É um negócio inimaginável. Às vezes é difícil defender o corredor, porque faz cada coisa assim, e por isso que algumas organizadoras de prova, o que elas fazem? De um ano para o outro elas dão uma mudada no numeral, assim, no layout, não só para a questão da identidade visual da prova daquele ano que muda de um ano para o outro, mas também para coibir esse tipo de coisa, né? Se às vezes tem a borda no número preto, às vezes daí coloca a borda branca ali para mudar, para tentar ver, e mesmo assim tem uns caras de pau que tentam burlar, né? Isso é para acabar. Mas qual que foi o caso desse corredor? Foi isso aí? Não. O que foi esse episódio? Ele pediu para trocar o numeral de uma pessoa, vai ser uma troca, né? Então no dia da retirada do kit, ele tinha acabado as inscrições, então ele pegou a inscrição de alguém que não podia correr e solicitou para a organização que fizesse a troca para o nome dele. Aí podem falar assim, mas é boa vontade da empresa e tudo mais. Sim e não, porque pensa comigo, era uma corrida grande, tinha vários corredores, e se abre precedente para um, tem que abrir precedente para outro, então, e eles já deixaram um aviso que não iam efetuar trocas, não iam fazer inscrição no dia. E assim, quando você faz a inscrição, você tem o termo de aceite ali para você dar sequência. Ninguém lê. Esse é o mal do brasileiro. Existe, na verdade, tem dois maus. Primeiro, a gente não lê nada, a gente faz as coisas ali. E segundo, a gente tenta sempre dar o jeitinho brasileiro. Aí o que aconteceu? Ele tentou correr, pagar para ver, venceu a prova e acabou sendo desclassificado. Aqui eu não estou entrando eu só estou querendo colocar no mérito aqui que é a regra da empresa. Então, é a regra do jogo, tá? Muitas dessas empresas que fazem corrida colocam ali no seu regulamento coisas, por exemplo, como uso exclusivo da camiseta da prova. A grande maioria não pega no pé. Algumas também colocam assim que é aconselhável o uso da camiseta da prova. Mas aí é difícil porque tem vários grupos de corridas, várias assessorias, pessoas que querem correr com a sua marca, com camisa de time. Então, normalmente acaba não tendo essa obrigatoriedade, né? Eles acabam não dando uma relevada. Outra questão, que que algumas corridas agora estão começando a pegar, é o apoio de ciclistas, né? Já teve episódio aí numa corrida, vou ver se eu consigo achar a matéria e colocar aqui para vocês verem, de corredor que foi desclassificado porque teve o auxílio de um ciclista e não pode. Daí também falar, não, mas o que é um só para elite? Mas imagine uma corrida que tem 10 mil pessoas, né? Que tem muitos lugares, muitas cidades assim que é difícil comportar 10, vamos reduzir então, 5 mil pessoas. Se cada uma delas, ou pelo menos se metade, levar um batedor junto ali, um ciclista para ajudar ela, imagine como que não vai ficar ali. Porque assim, a gente tá pensando um mundo lindo e hipotético em que os corredores não se trombam, que os corredores não tropeçam, que não vão fazer isso. E tem muito, normalmente esse cara que vai dar o apoio, ele tá cagando pros outros ali, ele vai fazer o dele, ele tá meio distraído, então se ele trombar com alguém, foda-se e segue o atleta dele, tá lá, então isso que importa. Normalmente falta essa questão de empatia. Voltando lá. Então, tá no regulamento, é a regra do jogo. Daí vocês podem pensar assim, não, mas corrida, tá, tudo mais ali, o que custa? Vamos pensar, um concurso público, né? Você chega lá no dia, você fala, o fulano aqui não vai participar, eu vim fazer a prova no lugar dele, só quero mudar os dados. Você consegue imaginar algum concurso público aceitando isso, fazendo? Então, é questão de cultura. A gente acostumou a dar o jeitinho brasileiro fazer, algumas empresas aceitam fazer a troca da distância, fazer a troca de corredores, algumas cobram um valor para isso, outras não cobram. E assim, é o que a empresa decidir. Se você colocou no termo de aceite, você tem que concordar com as regras. Então, você está sujeito, você pode pagar para ver,
pode ser que a empresa deixasse ali, né, fazer, mas tá na regra, você aceitou aquilo. E outra coisa, o prazo, a quantidade de inscrição também faz parte. São 5.000 vagas que disponibilizam. Deu as 5.000, você não estava inscrito ali? Paciência. Algumas ali deixam uma sobrinha para eventual problema com os chips, com os numerais. Daí algumas acabam vendendo esse excedente, outras não, usam simplesmente para questão de segurança, deu um BO ali, vai trocar. Isso vai de empresa para empresa, então ela está no direito delas e os corredores têm que saber os seus deveres. É isso que a gente às vezes não entende, a gente só pensa assim, não, a gente quer correr, a gente reclama às vezes de kit, reclama de staff, reclama disso, reclama daquilo, reclama de água quente, mas na hora da gente fazer a nossa parte como corredor ali, a gente reclama, a gente não quer, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Então, é isso aí, falta um pouquinho de empatia, um pouquinho mais de nós agirmos melhor. Acho que o brasileiro, não estou nem falando dos corredores, estou falando brasileiro, tem que melhorar essa cultura de querer dar o seu jeito, de querer sempre levar vantagem. Regra é regra, perdeu, faz parte. Tem várias corridas ali que eu gostaria de fazer, perdi o prazo de inscrição, paciência. E você quer muito fazer uma prova, pintou ali um kit de alguém que se machucou, que não pode, que sei lá, aconteceu o escambau 4, beleza, vai correr, corra, mas aí tem o bom senso, chega lá na barraca de cronometragem e fala, ó, eu não era eu, né, esse número aqui não era meu, então pode me desclassificar, tá, já tenho tempo aqui no relógio, marquei ali, me desclassifica para não prejudicar outras pessoas, tá. Eu já fiz isso, teve corrida que eu participei, que eu falei que era para me desclassificar. Teve uma vez, até no revezamento das nascentes, que o meu time ali estava correndo, a gente estava disputando a terceira colocação geral, e o último homem estava correndo ali, faltando 2 km para acabar o revezamento das nascentes, acho que na época eram os seus 90 e 100 km, eu acho, acho que era isso, 100 km. Faltava 2 km, ele tinha forçado muito ali, porque o nosso adversário estava forte, o último homem deles, e acabou caindo. Caiu, desmaiou. O que a gente fez? Pegou ele, colocou na van, porque ele não estava mais em condição. A gente foi ali para a parte final, cruzou a linha de chegada, né? A gente fez esse trecho final com o van e a gente levou lá, porque daí tinha a questão da refeição, para pegar a medalha e tudo mais. Mas aí a gente chegou na cronometragem, né? Obviamente a gente chegou antes do outro. E a gente falou, ó, pode desclassificar o nosso time aqui, a nossa equipe, porque a gente não terminou, a gente pegou a van ali no final e daí tava todo mundo cansado ali, daí a gente daí não valeria a pena voltar lá para fazer valendo trocado, a gente preferiu ser desclassificado do que alguém voltar lá na parte da transição e o outro corredor assumir o posto dele e fazer, porque já estava todo mundo cansado, ficou aquele clima meio de luto, né, porque estava disputando, daí broxou que deu essa fatalidade. Mas é isso aí, moçada, é isso que eu acho, então fica aqui a minha opinião, se você concorda comigo, legal, se você discorda, legal também, vamos aqui. Aqui, que nem eu costumo falar, não sou o dono da verdade, eu gosto de colocar as coisas aqui pra gente trocar opinião, trocar ideia, né? De repente, você consegue me convencer assim e falar, não, de repente o pensamento está muito rígido, não é para tanto. Ou até o contrário, não, você está muito molenga, dá para ser mais firme, mais enfático, algumas coisas assim. E é isso aí, moçada. A ideia é essa, pra gente tentar trabalhar e transformar o mundo da corrida de uma maneira melhor. Tanto como corredor, tanto dando pitacos para organizadores de prova, para empresas de tênis e assim por diante, para que a gente crie essa comunidade da corrida cada vez melhor e mais próspera. É isso aí, moçada. Fica aqui essa minha opinião e até a próxima. Ia falar bons vídeos. Eita! Boas corridas, bons treinos e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não sei quantos por cento chegaram aqui que iniciaram o vídeo, mas fica aqui o pedido. Quem puder, se inscreve no canal ou pelo menos aquela curtidinha, não custa nada. Valeu!